Olá pessoal, estamos aqui hoje apresentando o mais novo episódio do W Brasil Cast e hoje com a presença da Kisafix. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, curta, comente e compartilhe. Roda a vinheta! Voltamos, pessoal. O episódio de hoje realmente está incrível. Estamos hoje aqui com a presença da Kisafix e com o Jonatas Ferreira, que é o gerente comercial que veio emprestar a experiência toda que ele adquiriu nesse mercado. Jonatas, muito obrigado por sua presença. Grande prazer, Cláudio, estar aqui no W Brasil Cast e uma honra poder estar contigo batendo esse papo hoje. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o institucional da Kisafix, até para que os nossos lojistas e o público em geral eles tenham um conhecimento prévio e muito breve do que é a Kisafix para o mercado brasileiro e para o mercado internacional. Perfeito. Cláudio, então, o nome da empresa em si é Killing, né? A Killing, ela tem algumas divisões, né? Aqui dentro da W Brasil a gente conhece muito a Kisafix, que é a nossa marca voltada para os adesivos, mas a Killing ela é uma marca com 63 anos de história, foi fundada em 1962 e inicialmente, né, era uma empresa que trabalhava apenas com tintas, né? O fundador da Killing, o seu Celestino, ele era um pintor de letreiro. E aí, lá em Novo Hamburgo, né, uma empresa gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, ele tinha um sonho que era começar a fabricar tinta. E ele começou, né, como tudo a gente começa lá de baixo, então foi aos pouquinhos, né, foi evoluindo. E a cidade de Novo Hamburgo, em determinado momento na história, ela começou a se tornar um grande cluster calçadista. Muitas fábricas de calçado passaram a se instalar por ali. E aí a gente começou, então, a desenvolver adesivos para calçados. Foi aí que começou a história da Kisafix em si. Após isso, a gente começou a expandir para outras linhas também, né? Então, hoje a Killing, por meio da marca Kisafix, a gente atua na faixa ali de 30 segmentos diferentes, né? Possivelmente, todos que estão aqui agora já conhecem a Kisafix, talvez não conheciam a marca, mas já utilizaram algum produto que vai alguma solução nossa, porque nós atendemos segmento calçadista, segmento automotivo, moveleiro, entre outros aí. Então, é muita história que existe e muitos produtos de qualidade que vocês também vão poder conhecer agora. O produto químico em si, ele, como você sinalizou, ele está em vários setores, né? Então, ao acordar, nós já estamos utilizando um produto químico. E haja visto tudo que você comentou aí, os produtos eles estão inseridos, né? Em vários aspectos, em várias searas, e é aquilo, né? Sabemos que utilizamos, só não sabemos ainda a origem como um todo. Então agora nós já sabemos mais ou menos como tudo começou, né? E entendo que já podemos ir diretamente falar sobre produtos, né? Para que é gerado esse grande bate-papo, é ter esse entendimento do produto, de aplicabilidade, funcionalidade. Então, acho que nós já podemos partir agora diretamente para produtos. Eu acho que a gente já pode começar o produto hoje no nosso segmento, que é o moveleiro, que, digamos assim, é um dos mais utilizados, que é a queridinha, que é a cola de contato. Então, eu entendo que nós já podemos iniciar por ela e começar a discorrer por todos os demais. Legal. Vamos lá? Vamos lá. Cláudio, a nossa cola de contato, nós temos, na verdade, algumas referências, né, alguns tipos de cola de contato diferentes. O primeiro ponto que eu queria deixar aqui e a gente conversar sobre é que cola de contato não é tudo igual, né? Existem as suas aplicações, existem os materiais utilizados. E ainda bem que não é tudo igual, né? É verdade. Ainda bem que não É é verdade. tudo igual. Temos diversas opções, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Às vezes a cola que o marceneiro se adapta na região norte é totalmente diferente da que o marceneiro da região sul se adapta.
Então, por isso a gente tem algumas referências, né? O nosso produto hoje mais vendido em todo o Brasil e que está em mais regiões é a Kisafix Premium, né? Ela é uma cola de contato bem fluida, né? Então ela é fácil de espalhar, tem um excelente rendimento, uma qualidade excelente na questão de resistência inicial. Só fazendo um tá? parêntese, né? Porque quando você fala de uma cola mais fluida, no Nordeste, nas regiões com a temperatura mais elevada, é o que o pessoal geralmente comenta, é a cola mais fina. Isso, Isso, a gente exatamente. precisa somente Perfeito. fazer essas pequenas pontuações, porque Perfeito. o país é muito grande, então existem alguns termos de nomenclatura que precisa ficar claro para o público que aplica, né, que é o marceneiro, mas como também para as outras pessoas que assistem. Vamos lá. Perfeito. Ela é uma cola mais fina, mas aí vai também uma primeira dica, né? Durante muito tempo, né, eu iniciei na Killing como promotor, né? Então, muito chão de loja ali, a gente ouve muito marceneiro falando, né? E às vezes o marceneiro ele tem uma concepção que não está 100% correta de que a cola mais fina ela é mais fraca. E isso não tem uma relação direta, né? A cor, o cheiro e a viscosidade não determinam a resistência de uma cola de contato, né? Por isso, então, a gente traz uma cola mais fluida, mais fina, para ser mais fácil de espalhar, mas nós também temos outras referências, né? A Killing, hoje, a Kisafix, ela é a principal fornecedora, a principal fabricante de cola de contato na América Latina. Então a gente traz também para vocês, além da Kisafix Premium, a Kisafix Plus, que é um produto que foi lançado na última Formobile. É um produto já mais encorpado, para aqueles marceneiros que preferem uma cola mais grossa, né, nesse caso. E também que possui uma coloração diferente. Ela é uma cola um pouco mais esbranquiçada, há uma pigmentação nela. Então alguns marceneiros preferem trabalhar com esse tipo de produto também. Esses são hoje os nossos dois principais produtos relacionados à cola de contato para a revenda moveleira. Além dele, nós temos também uma cola de contato sem toluol ou tolueno, né, que é utilizada também principalmente em obras para hospital, escolas, licitações em geral ali, né, onde o próprio contrato pede que não exista ali um produto à base de solvente ou de toluol nesse caso aí. Tá? E um detalhe que precisa ser levado em consideração sobre a cola de contato é porque voltamos àquela questão do país ser muito grande. Sim. E nós termos aqui uma diferença muito grande de umidade. Então, as regiões que têm muito calor, então utiliza-se uma cola com TAC, que é o tempo de abertura de colagem. Ele é um pouco mais curto, porque a umidade ela é maior, o calor é maior, então o tempo de colagem ele é menor. Quando você vai para as regiões mais frias, como parte do sul, parte do centro-oeste, parte do sudeste, já se fala que a cola ela secou muito rápido. Então já precisa trabalhar com uma outra característica de cola, porque o tempo em aberto ele é maior. Então, no meu entender, a Premium ela se aplica até pela questão da fluidez, por ser uma cola mais fina, ela se aplica melhor para o Nordeste. A Plus, já uma cola mais encorpada, com taque maior, então se aplica melhor para o Sul. Não quer dizer que uma não consiga trabalhar bem em uma região e vice-versa, mas existem particularidades a título de país, né, que precisam ser levadas em consideração, porque aplicabilidade cada um utiliza de uma forma. E geralmente, infelizmente falando, aquilo que nós tocamos lá atrás, em que cola não é tudo igual. E ainda bem que não é. Sim. Porque a gente consegue diferenciar as características dos fornecedores que são distintos, mas geralmente quando ela é, abre e feche aspas, aplicada de modo incorreto, geralmente crucifica-se a marca. Correto. E isso precisa ter um cuidado muito grande. A aplicabilidade tem que ser levada em consideração, porque uma vez atendido todos os critérios de aplicabilidade, não tem como dar errado. Isso é fato, não tem como dar errado. Mas, de qualquer sorte, é preciso que se façam essas pequenas menções, até para que fique bem entendido, não tão somente para o público que compra, que é o lojista, que é o nosso público-alvo, aqueles que são os aplicadores, que são os marceneiros, mas é isso, é tentar aqui desmistificar essas dúvidas e deixar bastante claro através desse bate-papo.
E agora nós tratamos sobre a característica. Apenas um detalhe, Cláudio, que eu queria deixar salientar aqui, é a questão da própria assistência técnica, né, que a Kisafix oferece também, né? A gente está hoje em todo o Brasil, mas a gente não é apenas um fornecedor de produtos, né? Eu não quero apenas vender o produto para você e aí você se vire. Né? É muito do nosso DNA da Kisafix de ser um parceiro dos nossos clientes, né? De todos os nossos clientes da Rede W Brasil, principalmente. Então a gente tem muito forte essa questão da assistência técnica em loja, né? Em que a gente consegue fazer a indicação do adesivo correto para cada cliente, né? Dependendo da região que ele trabalha, dependendo do próprio gosto do marceneiro, às vezes um se adapta melhor a uma referência do que a outra, né? Fazendo aplicações ali ao vivo, mão na massa mesmo. É um negócio que a gente faz há muito tempo já e gosta muito de fazer. Então, né, por acaso, se algum lojista também tiver essa necessidade, né, pode falar com o seu representante ou mesmo por meio da Rede W Brasil, né, para que a gente possa marcar algum treinamento, alguma ação em loja. É algo que a gente gosta de salientar porque faz muita diferença no final das Hoje nós estamos muito bem servidos, né, e muito satisfeitos com essa parceria que nós temos com a Kisafix. Isso não é da agora, isso já é longevo. E eu entendo que o lojista ele sente-se muito confortável em usar as chamadas grandes marcas, porque o produto ele não vem vestido apenas com a qualidade, que é uma coisa que eu sempre trato aqui, qualidade ela é negociável. Não tem como não colocar dentro das lojas um produto que esteja totalmente respaldado pela questão da qualidade. E aí vem a segunda parte, que é a questão de retaguarda. Quando acontece algo que, digamos, saiu um pouco do padrão e saiu do modo clássico de utilização, a indústria ela precisa realmente se manifestar. Ela tem que estar ao lado, apoiando esse lojista e fazendo chegar a informação para o público que aplica, que são os marceneiros. Não que nós vamos aqui ensinar ao marceneiro como fazer, longe de nós. O marceneiro, sim, é quem conhece isso até de trás para frente, mas tirar algumas dúvidas, desmistificar algumas informações, esse realmente é o nosso trabalho. E quando temos o apoio da indústria, isso se torna muito mais fácil de conduzir. Então já fica aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento por toda esse conjunto, né, de informações, esse conjunto de apoio, porque não é como você falou, não é simplesmente comprar o produto, colocar na loja e fazer se vender, não é assim que funciona. Tem muitos outros passos que ficam na retaguarda disso tudo. Então, falando de cola de contato, nós temos também agora que tratar sobre as embalagens que vocês dispõem desses produtos. Porque característica de região, de novo, algumas regiões consomem bem as embalagens de 750 gramas, outras regiões consomem bem o galão, que isso aí é Brasil, outras regiões já usam a cola de 14 quilos, a lata, outras regiões já usam, claro, ainda em pequena escala, o packzinho, ela é de 70, a bisnaga, né? A bisnaga é de 75 gramas. Então, tudo isso precisa ser aplicado. Então, nós vamos agora mostrar essas embalagens para que vocês tenham o entendimento do que é. Vocês já ouviram sobre o que é a cola, e nós vamos agora mostrar as embalagens. Perfeito. Bom, então, Cláudio, nós temos essa embalagem aqui, que é de 750 gramas, né? Que é mais para que a gente possa visualizar um pouco do produto. Essa aqui é a Kisafix Premium. E trouxe aqui também a Kisafix Plus, que é aquela cola mais encorpada que eu comentei contigo. Ela também já tem uma embalagem diferente. Justamente para a gente poder diferenciar no ponto de venda esse produto. Nós temos disponível ambas as referências em 750 gramas, o galão de 2,8, né, que é o mais vendido, e a lata também de 14 quilos. Tá? Mas isso para ambas? Para ambas. Também na embalagem do blister? Na blister, exatamente. Aí na bisnaga, né, adesivo de contato. Isso aí é muito utilizado por consumidor final, às vezes
parece um consumidor final da loja, precisa fazer um reparo em casa, Sim. uma fita de borda que soltou, então ele tem também essa possibilidade de utilizar esse produto aqui. Lembrando que aqui a Bisnaga a gente já se preocupa realmente na questão do toluol, né? Então é um produto exclusivamente sem toluol para ser utilizado nessas situações aí. Até mesmo a embalagem de 750 gramas, nas lojas, a- exceto aquelas que têm a característica lá do home center, né? Que algumas se conflitam mais com a venda de materiais de construção, as lojas que atuam no moveleiro, a cola de 750 gramas ela já não tem tanta procura, porque geralmente é mais voltado para o público consumidor. Nas lojas, elas são mais utilizadas na embalagem de galão e na embalagem de 14 quilos. 750 gramas já é mais para o uso do consumidor final, para pequenos reparos, e com essa sacada do blister, com a bisnaga de 75 gramas, é aquilo, para não se correr o risco de comprar produto, não utilizá-lo e via jogar fora. Um detalhe bem interessante, Cláudio, que tu comentou, essa situação de home center, material de construção, eles também têm cola de contato lá, às vezes tem nosso produto lá também. Mas a referência que eles utilizam é diferente, né? Eu comentei para você que a gente atua em diversos segmentos, né? E às vezes algumas lojas do segmento de capotaria, de tapeçaria também, né? Então só para deixar bem claro que são referências diferentes, são produtos diferentes. A nossa lata dourada ela já é conhecida em todo o Brasil, mas sempre se atentar também à etiqueta, qual que é o produto, se você está levando o produto correto, né? Para que aí assim você possa ter uma aplicação, um resultado condizente com o que É uma cola multifunção e é preciso lembrar para quem vai aplicar que essa cola ela é de contato. Então, cola de contato sempre aplicada nas duas superfícies, tá? No produto que vai ser colado e no substrato. Porque se aplicar apenas em um dos lados, não se der o tempo de evaporação, o que vai acontecer? Vai sacrificar a colagem. Então, não vai sair, digamos assim, o processo correto na união, porque as duas precisam estar com a cola passada nas duas extremidades, para depois fazer a colagem ser apenas uma dica técnica a título de aplicabilidade. Lógico que o marceneiro já conhece isso muito bem, mas para aquelas situações em que serão feitos pequenos reparos nas residências ou coisa parecida, a dona de casa, o dono de casa quer fazer, beleza, mas siga por essas características, porque aí é erro zero. Isso. E a questão também de duas demãos no MDF, sempre, né? A primeira demão, ela sela os poros ali do MDF, a segunda demão, sim, aí fica a cola na superfície para ter uma boa colagem. E também o tempo de secagem, né? Dependendo muito da questão do clima aí, né? Se for um dia mais chuvoso, uma região mais chuvosa, ela demora um pouquinho mais para o solvente evaporar. Tem tudo isso para se analisar, né? É aquilo que nós tratamos lá atrás sobre a questão da umidade relativa do ar. Perfeito. Então, com relação à cola de contato, eu creio que isso daí já está muito bem entendido. E sem contar, Jonathan, que temos também a possibilidade da cola de contato com a cola spray. Exatamente, né? Principalmente nos casos em que o marceneiro necessita de uma aplicação ali mais rápida, mais prática, sem sujeira. Às vezes está na obra, né? Na montagem ali, soltou um pedacinho da fita de borda, ele pode utilizar a nossa cola spray de alta resistência, que é basicamente uma cola de contato em spray, né? Ele vai fazer a aplicação assim como uma cola de contato convencional em ambas as partes, esperar o tempo de secagem e aí fazer a colagem. A gente trouxe esse produto justamente pela facilidade, né? Às vezes ele não vai conseguir levar um galão, espátula lá no edifício comercial, né? Enfim, então a gente trouxe esse produto para ser bem mais prático e interessante dele também é que ele tem um ajuste no leque. Isso aqui que é o pulo do gato, né? Digamos assim. Então ele tem aqui um ajuste no leque em que você consegue ajustar a abertura, né, aonde vai ser feita a aplicação. Se for uma fita de borda, né, um topo de MDF, consegue deixar mais fechado já, ou mais aberto se for uma área maior, um laminado, por exemplo. Até para que você evite a perca de produto. Correto. E um outro detalhe, esses dois produtos eles já vêm com a característica sem toluol. Sim, já vem os toluol. Os dois já sem toluol, tá? Este aqui de alta resistência é voltado para a marcenaria e também temos a cola spray
essa de embalagem dourada tradicional, aí mais voltada para aplicação de tecidos e espumas. Alguns marceneiros utilizam também em alguma situação, cabeceira de cama, às vezes um revestimento de gaveta ali com um veludo, algum tecido, alguma coisa assim, dá para se utilizar. E também outros, né, um consumidor final, um tapeceiro, um capoteiro, pode utilizar também para outro tipo de aplicação. Resumindo, produtos com multifunção. Então, eu creio que sobre cola de contato nós conseguimos aqui ter uma visão geral, porém ampla. Então, acho que agora nós já podemos partir para a cola hot melt, né, que é a cola granulada, que também é um produto muito utilizado pelo público marceneiro, até porque para aqueles que têm e dispõem de pequenas coladeiras de borda, né, vale a lembrança que essa cola nós temos ela nas duas possibilidades, tanto a de alta, que é utilizado geralmente nas lojas, para que tenha as suas coladeiras de borda, ali, as né? suas coladeiras de borda já com tamanhos maiores, com velocidades maiores, mas essa daqui é a que é comumente utilizada na venda do marceneiro, porque geralmente essas coladeiras dos marceneiros são coladeiras menores e de baixa temperatura. Então, na maioria das vezes, vocês vão encontrar no ponto de venda, nas lojas W Brasil, essa cola e em 3 cores: a cola transparente, também conhecida como a cristal, a cola bege, também chamada de âmbar, e a cola branca. Então agora vamos deixar o expert tratar sobre o assunto. Vamos lá, irmão. Bora lá. Inclusive, se tratando de hot melt, algo que eu queria até deixar o pessoal ciente, né? Que a gente fez uma aquisição, o Grupo Killing fez uma aquisição recente, que foi da empresa LRB, uma empresa também lá do Rio Grande do Sul, que já era uma fabricante de hot melt. Com a aquisição deles, a gente hoje se torna a maior fabricante de hot melt EVA para essa linha moveleira da América Latina. Explica esse EVA. Isso. Que nem todo mundo sabe, alguns chamam de EVA, então vamos explicar o EVA. Basicamente, é o polímero que é utilizado para a produção desse produto. Tá? É um tipo de plástico, né? Assim como outros tipos de plástico que a gente possui, né? Basicamente, ele que está aí nesses granulozinhos, né? Nesses grãos, na forma sólida aqui na hot melt. E aí, ali na máquina, ela entra em fusão ali, ela entra em aquecimento, derrete. E aí, né, como os marceneiros já conhecem, faz a colagem ali da fita de borda. A hot melt de vocês de baixa, ela entra no ponto de fusão pleno com qual temperatura? Ela vai desde 140 até 180 graus. Ok. Tá? Depende também muito da temperatura ambiente, né? Em regiões que são mais frias, talvez você tenha que deixar ali próximo dos 170 para começar a derreter. E falando da cola de alta, que é para aquelas coladeiras de maior tamanho, de maior velocidade. Sim. Aí vai na faixa de 190 até 200, 210. Temos algumas referências. Caso alguém precise de algum apoio também nesse sentido, pode nos chamar, né? Porque são várias referências, ainda mais agora com esses produtos da LRP, são mais de 30 referências de hot melt que a gente trabalha. E aí a questão de temperatura muda, o maquinário, a velocidade, né, da coladeira de borda, tudo isso aí muda. Mas aí, se tratando aqui do varejo da baixa temperatura, aí a gente possui essas 3 referências que tu bem comentou, que é a questão da branca, a bege e a transparente, né? Elas vão de 140 até 170, mais ou menos ali. E um detalhe interessante se falar sobre cola hot melt, a gente volta para o mesmo ponto, que cola hot melt também não é tudo igual, né? Então, a qualidade é inegociável, né, Cláudio? Como tu bem falou. A gente preza muito pela reprodutibilidade dos nossos produtos. Então, o mesmo produto que o cliente compra em Salvador, na Bahia, vai ser o mesmo que ele vai comprar em Porto Alegre, o mesmo que ele vai comprar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, em Manaus. E essa nossa hot melt, ela é uma hot melt que ela possui menos cargas, né? O que é a carga? A carga é como se fosse uma água no feijão. Vamos deixar assim bem simplório para dizer, né? Só que o que acontece? A cola, quando ela é muito barata, o marceneiro olha que cola barata, promoção aqui, né? Talvez ela não seja tão boa. Não vamos generalizar, mas precisa se atentar a qual que é a composição. O produto, ele realmente é bom ou ele só é barato, né? Tem muito disso. Então, a nossa cola hot melt, ela possui menos cargas, então você vai ter um rendimento melhor,
né? Uma colagem melhor ali também, e vai evitar você ter até problemas com o teu maquinário, né? Porque se você utilizar uma cola que seja inferior nesse sentido, ele pode gerar até problemas, tem que fazer manutenção em maquinário, que é um negócio muito mais custoso, né? Então aquela questão do barato sai caro. Tem um detalhe que nós sempre sinalizamos que no ponto de venda, na loja, então você vai ter aí diversas características de produto e de preço. Lógico, haverão necessidade, sim, de ter produtos mais econômicos, até porque nós temos aí vários tipos de público, vários tipos de bolso, mas nunca abram mão da questão qualidade e retaguarda. Não podemos somente nos balizarmos sobre preço. É muito arriscado nós nos balizarmos apenas pelo preço e abrirmos mão da qualidade. Isso geralmente traz problemas seríssimos na ponta. Será apenas para fazer essa ressalva, porque isso é de grande relevância. Então, nós falamos a respeito da cola Hot Melt, acho que aí já temos uma noção geral de como é que ela funciona, mas aí agora vem o outro ponto que é importante. Porque falando da parte da aplicabilidade da cola Hot Melt, da cola granulada, como queiram chamar, já ficou aí bastante resumido e bem amplo, né? Só que aí vem essa segunda parte, porque é interessante a limpeza dos coleiros, porque não se pode correr o risco de, ao final do fechamento de um dia trabalhado, depois de ter usado a cola Hot Melt, é de grande importância fazer a limpeza. Não é indicado colocar cola sobre cola. Então, pelo que eu já tenho de chão de fábrica, de chão de loja, isso acaba gerando problemas. Então, o ideal é, iniciou o dia, a área de trabalho tem que estar zerada. Iniciou o trabalho, ao fim do dia, limpa-se tudo e limpa o coleiro, que é para deixar o coleiro prontinho para o dia seguinte. Então, agora nós vamos falar do limpador de coleiro. Muito bem. O limpador de coleiro é um produto bem interessante, né, que está sendo muito utilizado já pelos marceneiros, até por conta da própria questão dos maquinários, né? Muitos marceneiros hoje já têm a máquina, né, a coladeira de borda, e ele precisa fazer a manutenção, ele precisa deixar o seu equipamento ali sempre em boas condições de uso. Né? Principalmente nesse caso, de troca de cor, por exemplo, da cola granulada, né? Eu estou usando um branco, vou utilizar um transparente agora, vou usar um bege. É imprescindível que seja feita essa limpeza, né? E de tempos em tempos ele precisa fazer essa manutenção. O limpador de coleiro, basicamente a função dele é desplacar aquela crosta de cola que ficou ali nas laterais do coleiro. Né? Porque vai esquentando, esfriando durante o dia ali, durante alguns dias às vezes, e ele faz o seguinte, desliga a máquina, né? Basicamente a aplicação para a gente entender aqui, desliga a máquina, deixa esvaziar o máximo ali que tiver de hot melt, desliga a máquina, joga esse produto, né? Ele preenche o coleiro, e aí tem que ligar a máquina. Tem que deixar ele ali mais ou menos umas 2 horas na faixa de 150 até 200 graus. Ele mantém aquecida para que haja o desplacamento. Exato. Aí depois ele desliga o equipamento, espera ela entrar num modo mais frio para fazer a retira do produto já com o coleiro totalmente limpo. Perfeito. E aí alguns maquinários têm até um dreno em que você consegue esgotar aquele limpador, né? Tirar aquelas crostas de cola. A gente indica utilizar uma espátula, né? Para não agredir também ali o coleiro, ou alguma peça de madeira ali para não agredir. Vai tirando o que tem ali ao redor do coleiro. E aí você tem uma máquina ali 0 quilômetro, digamos assim, para que possa ser feito um novo trabalho. E é uma dica que nós sempre passamos para tanto o dono da loja, que trabalha com as suas coladeiras maiores, mas também como o próprio marceneiro, e você vê como o mercado ele evoluiu. Porque
Antigamente só se fazia colagem de borda à mão. Hoje nós já temos aí vários marceneiros em várias regiões do Brasil já usando as suas próprias coladeiras. Isso realmente é a evolução do mercado moveleiro a nível Brasil. E é muito mais barato utilizar o limpador de coleiro, protegendo o equipamento, do que ter que fazer o pagamento lá na frente para consertar a máquina. Então fiquem atentos a isso. A equação de fazer manutenções de modo periódico sai muito mais barato do que mandar consertar. Então, essa é mais uma dica que é de grande relevância para que vocês coloquem isso em prática. Show. Então, agora que nós já tratamos aí da cola de contato, já tratamos sobre a cola hot melt, nós vamos entrar agora na espuma expansiva. A espuma expansiva é um produto que, tanto no segmento moveleiro, é utilizado, mas é mais voltado para o segmento de materiais de construção. Então, ele se aplica nessa dualidade, né, porque eles acabam se convergindo, né, tanto para o moveleiro como o material de construção, mas nós entendemos que é um produto de grande relevância. Então, manda lá, vai lá. Vamos lá. Então, nossa espuma expansiva, né, é um produto aqui que é muito utilizado ali em portas, em janelas, né, para fazer a fixação ali dos batentes, das guarnições. A gente sabe que tem nomes diferentes também. Aqui, quando se fala de batentes e guarnições, geralmente nós estamos falando aí de aduelas, falando aqui do Nordeste, que é aquilo, né? País grande, nomenclaturas distintas. Vamos lá. Exatamente. Então, para esse tipo de fixação, ela é muito utilizada, mas não se fixa apenas nisso, né? Instalação de ar-condicionado, tudo que for preenchimento de espaço, Fechamento. né? Fechamento, você pode utilizar a espuma expansiva. Existe até algumas situações, né, em edifícios, né? Às vezes tem aqueles shafts, né? Que é o local por onde passam as tubulações elétricas, hidráulicas de um edifício. Muitas vezes o pessoal preenche também ali o espaço com espuma expansiva, né? Para evitar vibrações ali, barulho e tudo mais, você deixa ela preenchida ali com a espuma expansiva e é mais fácil depois de fazer uma manutenção. É mais fácil você cortar a espuma ali do que, por exemplo, ter que quebrar um cimento, um concreto, algo nesse sentido, né? E o que é interessante, Cláudio, que eu queria comentar contigo desse produto é o seguinte: ele possui, a grande maioria das espumas tem 500 ml, mas a gente vê muita variação em gramatura de espuma expansiva. A nossa ela possui 480 gramas, é uma espuma profissional. Tá? A gente vê muitas espumas que tem uma menor gramatura, que aí já são mais uma espuma mais standard, né? Uma espuma mais econômica. Então esse produto ele tem um rendimento melhor e por ele ter uma densidade maior, o isolamento térmico e acústico desse produto aqui é melhor. Então, às vezes, a gente vê o pessoal utilizando, né, muitos investimentos ali numa porta boa, numa janela boa, mas na hora da vedação, você também precisa seguir essa mesma linha. Faça uma boa vedação também, porque o isolamento térmico e acústico é muito Isso sem importante. contar que ela tem uma gramatura maior, então ela entrega mais potencial. Então, automaticamente, na hora de fazer comparativo de valores, é preciso entender quantos ml ele entrega e quantos gramas ele entrega. Porque, a depender de quantos gramas tem na embalagem, digamos assim, na parte da aplicabilidade, vão ter produtos que vão se tornar, abre e fecha aspas, mais caros do que de acordo com essa característica. Então, são dicas técnicas na hora do comparativo. Comparativo não se faz apenas por preço, se faz por característica daquilo do que cada produto entrega. Pois é, gente, a linha de produtos ela é muito vasta. Então, claro que um podcast apenas ele não é suficiente para tratar de todos. Por isso que vocês já podem aguardar, porque haverá o podcast Desafix 2. Aguardem e confiem. Então vamos lá. Já que falamos sobre o limpador de coleiro, é interessante também nós tratarmos sobre o limpador de cola. Esse já é um produto mais voltado como se fosse, como é comumente chamado, o thinner, porém com características diferentes. Então, doutor, por favor. Vamos lá. Muito bem, Cláudio. Então, o limpador LC é um produto voltado para a limpeza de cola de contato, né? Às vezes ficou um pedacinho ali, um resquício de cola, precisa fazer uma limpeza. Esse produto aqui é o mais indicado que há para a limpeza.
tá? Por quê? Porque o thinner, ele basicamente ele vai destruindo a cola, você vai jogando o thinner e vai destruindo a cola, só que ele pode destruir o MDF junto, a fita junto, dependendo da quantidade utilizada, né, e de algumas situações. O limpador ele faz diferente, você passa numa estopinha ali, ele vai juntando a cola de contato, ele aglutina a cola de contato e aí você consegue fazer a remoção dela mais fácil. Então, principalmente em situações ali de MDFs que é mais crítico, a questão da limpeza, MDF preto, ou às vezes algum MDF que tem um acabamento mais brilhante, ou mesmo fosco, você pode utilizar o limpador LC para fazer esse tipo de limpeza. E sem lembrar que esse limpador, vale lembrar que esse limpador de cola, ele virá muito breve com a nova roupagem. Então já ele vem mais elegante, digamos assim. Exatamente. Então, já que já Primeira não, essa informação é lógico. Vocês no podcast. Então, nós temos aqui também outros produtos que são de grande relevância. O próprio nome, ele já diz tudo. Olha para aqui. Fixa tudo. Esse produto é fantástico, gente. Fantástico. E vocês têm ele, o Fixa Tudo, com 2 modos de aplicação. O branco e o transparente. Então agora está contigo, Ivan. Vamos lá, aqui os dois aqui, né? O Fixa Turbo é um produto assim que dispensa comentários, né? Quem conhece ele já sabe que esse é meu produto favorito aqui na Kizafix, né? Já fiz muitas aplicações dele, enfim, em diversas lojas aí Brasil afora. E esse produto, o principal aspecto dele é a versatilidade que esse produto tem. Porque, como o nome já diz, fixa tudo. Então, fixação de painéis de MDF na parede, ripado, rodapé, mármore, granito, cerâmica, metal, madeira, e aí a lista vai longe. Para ambientes internos, para ambientes externos, ele cola até debaixo d'água. Né? Então, assim, claro que não é o caso aqui da marcenaria, né? O marceneiro não vai utilizar essa situação, mas o consumidor às vezes precisa colar uma cerâmica que soltou numa piscina, ele não precisa esvaziar essa piscina para fazer a colagem. É mais um produto que ele interage tanto no moveleiro, mas também se aplica para materiais de construção e aquele faça você mesmo. Então, é mais um produto com multifunção. E vale lembrar também o transparente. Nós temos aí as duas possibilidades, tanto no uso do branco, como também no transparente. Também entendo que é um produto muito fácil de aplicação, é um produto que não tem lá grandes demandas de aplicabilidade, então muito fácil de usar, muito prático e faz realmente várias funções. E temos também aqui o selante acrílico base d'água com características próximas ao Fixa Tudo, mas entrega algo mais. Isso, exatamente. Esse produto aqui ele é muito voltado para o acabamento do móvel. Geralmente o marceneiro fez o móvel ali, fez a instalação, fica aquela frestinha, aquele espaço entre o móvel e a parede, então ele vai fazer a calafetação ou a vedação daquele móvel. Alguns utilizam massa corrida para esse tipo de trabalho. Só que a gente tem alguns detalhes da massa corrida, que é a questão de trincar, de amarelar. Com o selante acrílico isso não acontece. Ele não trinca, não amarela, pode ser lixado, pode ser pintado. E sem contar que tem mais flexibilidade. Automaticamente esse é o produto indicado. E até porque, isso é mais uma dica técnica, tá, pessoal? Uso de massa PVA ou massa acrílica precisa ser levado em consideração porque tem água. Então, o que acontece? Se esse produto absorve o MDF, que tem umidade, se ele absorve, o que vai acontecer? Vai prejudicar o acabamento final. Então, nós apresentamos aí o Fixa Tudo branco, o Fixa Tudo transparente, que o próprio nome já diz, é para fixar. Aí, quando você vai para o selante, ele entrega outra característica, o próprio nome já diz, é para selar, fechar juntas. Então, esses produtos precisam trabalhar em conjunto. Primeiro fixa, depois fecha. Então é mais um detalhe técnico para que os senhores tenham entendimento. Eu estou até melhor do que o pessoal da Kizafix aqui. Já pode ser contratado, hein, Claudião? Aí nós temos agora, uma vez que esses aqui também já estão praticamente finalizados, nós temos aqui um produto que ele é já totalmente conhecido no mercado, que é o cianoacrilato,
mais conhecido a nível Brasil de cola instantânea, e o nome desse produto na Kizafix é o Kizabond. Produto fantástico também para colagens instantâneas. Então agora você pode dar uma pincelada também sobre ele aí. Tá, como você bem disse, não tem muito segredo, né, Cláudio? O marceneiro conhece bem esse produto há muito tempo já e eles utilizam isso aqui como se fosse água, né? Bastante, né? Ele é um produto que é indicado para aplicação de vários materiais, ali, metal, madeira, né? Principalmente o MDF nesse caso aí, e que serve para colagens instantâneas ali, rápidas, práticas e fáceis, né? Um detalhe que seria interessante apenas mencionar sobre esse produto é um ponto de cautela para que o marceneiro não utilize isso aqui em tudo que for possível, porque às vezes ele quer fazer uma colagem, vamos supor, de um puxador, de um perfil puxador de alumínio, né? E ele quer fazer uma colagem com a cola instantânea. Ela vai funcionar no primeiro dia. No segundo dia, o cliente está ali utilizando, como tem impacto. Esse aqui ele é um produto que ele como se cristalizasse, né, ali, como se vitrificasse. E ele ali, vai trincar. e ele vai acabar trincando com esse impacto. Então a gente tem um outro produto Nós que a gente vamos vai entrar comentar, no né? produto adequado logo após a tratativa sobre o bonde. E um outro detalhe específico que precisa ser levado em consideração. Existem precificações desse item no mercado que até o lojista em si, e eu como técnico de compras e conhecedor de produto, tem muita gente que não entende. A característica desses produtos, elas vêm com o bico anti-entupimento. O bico anti-entupimento, ele garante que esse produto ele seja usado e reutilizado em várias vezes. Quando acontecem preços menores desse produto, fiquem atentos, porque se não vier com o bico anti-entupimento, o que é que vai acontecer? Ele tem que ser usado em apenas uma única vez, porque depois de aberto, e se não tiver o bico anti-entupimento, eu estou frisando muito isso, porque esse produto vai endurecer. E o que sobrou vai literalmente para o lixo. Então, na maioria das vezes, essa embalagem aqui, ela é mais cara do que o próprio produto que está aqui dentro, porque a embalagem é com uma característica diferente. Então, fiquem atentos quando colocarem esses produtos na loja. E para vocês que são os consumidores, para vocês que são os marceneiros, atentem para o tipo de bico. Se não tiver o bico anti-entupimento, vocês podem comprar sim. Agora lembrando, é para utilização única. Se não tiver o bico, você vai abrir, o produto vai secar, vai endurecer e vai virar somente um souvenir de peso de papel. Então fiquem atentos para isso. Aí nós temos na sequência, já que ele tocou em alguns tipos de colagens especiais, aí vem aqui, ó, o PUR, o poliuretano reativo. Então, esse produto aqui é específico para vários tipos de colagem. E para quem ainda não sabe, esse produto ele é superior a todos esses aqui. É um produto de ponta. Infelizmente, muita gente ainda não sabe aplicar. Então, agora, doutor, destrinche aí sobre esse item. Vamos lá. Então, o PUR, ele é um produto à base de poliuretano, da mesma família da espuma expansiva, né? Ele reage com o ar. E o que acontece? O marceneiro ele não pode aplicar muito desse produto, porque ele tem também uma expansão. Não é a mesma expansão da espuma expansiva. Ele expande até 20%. Então ele faz a aplicação ali, deixa o material prensado, pressionado, né? Ou com algum grampo ali mecânico mesmo, ou com um macetezinho que a gente pode daqui a pouco...